pessoal, tudo bem? A gente voltou aqui para tratar novamente da ordem de vocação hereditária, agora para a segunda parte. No nosso último vídeo a gente tratou da ordem de vocação hereditária, principalmente da questão envolvendo a sucessão dos descendentes em concorrência com o cônjuge. Hoje a gente vai ver a concorrência dos ascendentes com o cônjuge, que já é o inciso 2 do artigo 1829. Só relembrando, pessoal, que nós comentamos na aula passada e que ficou faltando a questão da separação de bens. No caso da ordem de vocação hereditária de 1829, gente, os descendentes vão concorrer com o cônjuge também no regime da separação de bens. A separação obrigatória de bens é que não vai haver a concorrência com os descendentes. Nos demais regimes, a comunhão parcial vai haver concorrência com relação aos bens particulares e não vai haver concorrência com relação aos bens comuns. Não haverá concorrência nem na comunhão universal de bens e também não vai haver concorrência no caso da separação obrigatória de bens. Então agora, falando do inciso 2, diz que não havendo descendentes, a herança será deferida aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. O inciso 2 não menciona em momento algum qual regime de bens que o finado tinha que ter com o cônjuge, ou seja, em qualquer regime de bens haverá concorrência com o cônjuge no caso dos ascendentes, ou seja, mesmo que o regime de bens seja o da separação obrigatória de bens, vai haver a concorrência na herança. Tá certo, pessoal? Então, não adianta falar, mas era separação obrigatória de bens, ela era muito mais nova, não sei o quê. Não adianta esse tipo de alegação. Vai haver concorrência em qualquer regime de bens. Então, nós temos que respeitar a meação e temos também que ter a participação do cônjuge na herança propriamente dita. Então, vamos ver aqui, no caso de uma sucessão, quando não existe o cônjuge. Quando só os ascendentes são chamados, e eles são chamados apenas quando não existem descendentes, o nosso finado João, sempre o João, coitado, tá aqui. Então ele tem aqui o pai, a mãe, esses são aqui os avós maternos e esses são os avós paternos. E se tratando, gente, de ascendentes, a gente sempre separa entre os pais a linha materna e a linha paterna. Tá? Então a gente vai falar, não fala em linha colateral, etc. Então a gente fala em linha paterna e linha materna, porque é assim que vai ser feita a divisão. Então nesse caso aqui, se por acaso o João falecer e ele tiver pai e mãe vivos, fácil, 50% da herança para cada um. Se por acaso a mãe falecer, vamos dizer que a mãe aqui morreu, a mãe faleceu. Falecida a mãe, toda a herança será deferida para o pai. Não existe direito de representação na linha ascendente, então os avós não recebem nada, tá? Falecido o pai também, nós teremos então os 4 avós concorrendo à herança. Se nós temos os 4 avós, o que nós vamos fazer, gente? É por linha. 50% da herança vai para a linha materna, 50% da herança para a linha paterna. Mas vamos imaginar aqui, ó, que a avó materna é falecida. Como é que ficaria a herança? Bom, lembra que eu falei que a herança é deferida por linhas. Neste caso, o avô aqui vai levar 50%, porque ele é da linha materna. E esses 2 avós aqui vão dividir os 50%. Então, cada um receberá 25%, porque a herança é deferida aqui por linha. Então, não esqueçam que aqui a herança não é deferida por cabeça, e sim por linha. Quando nós temos o cônjuge, o finado casado com a existência de um cônjuge, se ele tiver pai e mãe vivos, o cônjuge receberá 1/3 da herança, porque aí vai 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai e 1/3 para o cônjuge. Todos receberão então por cabeça. Se o pai for falecido, a mãe receberá 50% e o cônjuge 50%. Lembrem-se, gente, que eu estou me referindo à herança e não à meação. Se por acaso o finado era casado no regime da comunhão parcial de bens ou da comunhão universal de bens, eu entrego a meação e da parte que se refere à herança, o cônjuge recebe 1/3. E se por acaso o pai e a mãe não estiverem vivos, e estiverem vivos o cônjuge e os avós paternos? Bom, gente, neste caso vai ter uma outra conta a ser feita. Diz o Código Civil que quando eu tiver o cônjuge concorrendo com ascendentes em grau maior que o primeiro, os pais são
parentes em primeiro grau, os avós em segundo grau. Então, de acordo com o Código Civil, quando o cônjuge concorrer com ascendentes em grau maior que o primeiro, no caso aqui em segundo grau, a ele caberá 50% da herança. Portanto, se eu tiver os avós paternos vivos, o cônjuge levará 50% da herança e os dois avós dividirão o restante, sendo 25% para cada um. Os 4 avós vivos, os 4 dividiriam a outra metade da herança, sendo que cada um então receberia 12,5%. Então vamos aqui fazer juntos, gente, a questão da concorrência nos regimes de comunhão, seja comunhão universal, seja comunhão parcial, onde eu vou dividir os bens comuns. Então vamos imaginar aqui que eu tenho como bens comuns um tanto, vamos dizer que seja 100 mil, tá? Vamos colocar só para efeito de entendimento. Tá? Então eu tenho aqui 100 mil reais. Este tanto aqui, pessoal, que eu estou pintando de vermelho, seria a meação. Tá legal? Então esse vermelho aqui é a meação. Essa meação, gente, por favor, não é herança. Meação é a metade que o cônjuge tem direito em função do regime de bens. Tá? Não é herança. A herança é isso. Esta parte aqui, ó, é a herança. Então os 50% que correspondem à herança é essa parte em preto. Vamos imaginar, como no exemplo anterior, que eu vou ter o cônjuge como herdeiro, eu vou ter os 2 avós como herdeiros, ok? Então se eu tenho os 2 avós como herdeiros e tenho o cônjuge, onde ele herda pelo menos 50% da herança, então o cônjuge, gente, fica com este pedaço aqui, ó. O cônjuge leva metade da herança aqui e a outra metade será dividida entre os 2 avózinhos aqui, ó. Se ele estivesse concorrendo com os pais do finado, ele ficaria com a sua meação por direito pelo regime de bens, mais 1/3 da outra metade e os outros 2/3, 1/3 para cada um dos pais do finado. 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai. Com relação aos bens particulares, novamente, então, metade da herança é do cônjuge, a outra metade será dividida entre os 2 avós vivos, porque se ela concorrer com os avós que são herdeiros em grau maior que o primeiro, a ela caberá metade da herança. Então vocês já viram que o cônjuge, por ser herdeiro necessário e ter esse benefício dado pelo artigo 1829, ele vai ter aí uma boa parte da herança e nós temos que respeitar, evidentemente, o que a lei determina. Feito isso, determinada essa condição que o cônjuge vai ser chamado e vai concorrer com os ascendentes, vai funcionar dessa forma. Não havendo nem descendentes, nem ascendentes, quem vai recolher toda a herança de acordo com o inciso 3 do 1829? O cônjuge vai recolher toda a herança, não havendo nem descendentes, nem ascendentes, em qualquer regime de bens, porque o inciso 3 não faz referência a nenhum tipo de regime. Só mais uma observação, no caso dos irmãos, quando forem chamados à sucessão, sendo eles parentes de segundo grau, não importa essa condição, se eles forem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, sendo irmãos que nós chamamos de bilaterais, eles recebem todos, evidentemente, a mesma cota. Mas se eu tiver na mesma sucessão, irmãos bilaterais concorrendo com irmãos unilaterais, quem são os irmãos unilaterais? São os irmãos que não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. São irmãos por parte de mãe ou irmãos por parte de pai. Esses irmãos ou irmãs são chamados de unilaterais e recebem metade do que couber aos irmãos bilaterais. Com isso a gente encerra nosso mini curso de ordem de vocação hereditária. Se vocês ainda assim tiverem dúvidas com relação a isso, vocês podem mandar as suas dúvidas que a gente vai tentar responder. Se você gostou, dá sua curtida aqui embaixo. A gente espera vocês nos nossos próximos encontros. No nosso próximo encontro, aliás, nós vamos falar de um assunto bem interessante que é direitos autorais. Vou esperar você. Assistam os nossos vídeos, acompanhem o Direito com Elas para ficar sempre atualizado. Beleza, pessoal? Um beijo e até lá!